Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 diante, que vai nos dizer assim: E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhes importando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se encontra em 2 Coríntios, Paulo vai dar uma narrativa e vai nos ensinar, nos dar algumas diretrizes, como nós temos que nos reconciliar com Deus. A palavra, ela é bem clara em nos mostrar como nós temos que viver aqui neste mundo. Paulo está chamando ali aquele povo de Coríntios para uma reconciliação, para voltar ali para os ensinamentos de Jesus Cristo. No capítulo 15, ele vai dizer, no versículo 15, ele vai dizer: E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Observe que Paulo está dizendo que ele morreu para todos. Ele quem? Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele morreu para todos nós, para que a gente não viva mais uma vida em pecado, vivendo só para nós mesmos, vivendo em si. Agora que nós possamos entender que aquela morte ali naquela cruz, que Jesus Cristo padeceu, foi para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida cheia de conhecimento, para que nós possamos desfrutar do amor de Cristo e desfrutar da sabedoria do alto céu. Paulo está dizendo aqui para mim e para você que Jesus Cristo, que morreu naquele madeiro, ele morreu por todos, para que a gente não viva mais uma vida sem direção, uma vida sem um alvo, uma vida que as pessoas vivam e não têm a noção do que elas vieram fazer aqui na terra. Paulo está dizendo aqui e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É também bom a gente lembrar que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele não ficou ali naquele túmulo. Que a gente tem provas que a Bíblia nos assegura que Jesus Cristo, quando estava ali naquele túmulo, foi pelo domingo de manhã, aquelas mulheres para embalsamar o corpo, e quando chegou lá não encontrou mais Jesus ali. E o anjo disse: por que buscais o que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E é essa nossa segurança de que ele ressuscitou para um dia
ele voltar para nos buscar. Mas Paulo começa a dizer aqui: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Paulo vai dizer aqui, olha, ele morreu, ele ressuscitou, para que a gente não viva mais uma vida errada nas práticas do pecado, e se assim por diante, se alguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. O que Paulo quer nos dizer aqui? Que se nós fazemos antes a vontade da carne, se nós nos prostituímos, bebemos ou mentimos, sem conhecer este evangelho, a partir do momento que a gente conheceu a Cristo, a gente não pode mais viver deste modo. Que modo? Escandalizando a palavra do Senhor, pecando, escarnecendo, ali mentindo, vestindo uma capa. Para as pessoas nós mostramos ser uma coisa, mas por trás a gente mostra ser outra. E Paulo está dizendo aqui, não viva mais deste modo, porque antes você não conhecia a palavra, antes você não tinha sabedoria dos altos céus, antes você vivia uns para os outros mentindo, vocês viviam se prostituindo. Mas hoje que conheceu a palavra, hoje que vocês sabem que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele morreu por todos, não viva mais deste modo. E nós temos que fazer, meus irmãos, uma alta reflexão. Qual é o modo que nós estamos vivendo? Que estamos aqui agradando a Deus ou agradando a nós mesmos? Esta época de final de ano é momento da gente fazer uma alta análise da nossa vida. O que nós fizemos de janeiro até agora de dezembro, e como nós vamos projetar uma vida um ano que vem aí, vivendo deste mesmo modo. Aquilo que nós fizemos e não deu certo, nós temos que não fazer mais. Mas aquilo que deu certo, nós temos que dar continuidade. Paulo está dizendo aqui, não viva mais deste modo. Que modo, Paulo? Alimentando a vontade da carne. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque eu sei que Ele morreu por todos e que agora eu não posso mais viver de uma maneira pecaminosa na prática do pecado. Agora por diante eu tenho que viver uma vida seguindo a palavra de Deus. Uma vida sem cólera, sem ira, sem raiva, sem ódio. A palavra de Deus diz, irais, mas não pecais. Não deixe o sol se pôr por cima da sua ira. Se eu fiz algo com alguém me ofendeu, pela palavra de Deus, eu tenho que me reconciliar com aquela pessoa, porque foi assim que Deus fez. Através de Jesus Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. E nós temos que nos reconciliar um com o outro. E Paulo está dizendo aqui, olha, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Se eu conheci Jesus Cristo, naquela vida pecaminosa que eu estava vivendo, outra hora sem conhecimento da palavra de Deus, eu não posso mais viver deste modo, conhecendo a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter uma transformação de dentro para fora.
Transformação é essa que só a palavra de Deus tem o poder de transformar um vil pecador. E quando nós fomos transformados verdadeiramente por esta palavra, nós não ficamos mais vivendo de um modo que desagrada a Deus. Nós não temos mais tempo para mentir, nós não temos mais tempo para enganar, nós não temos mais tempo para nos ficar preocupados com as coisas deste mundo, e sim em fazer a vontade de Deus. De que modo? Eu e você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, estamos vivendo, conhecendo esta palavra. Que esta palavra é libertadora. Esta palavra foi que nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livre. Se você ainda está vivendo do modo antigo, alguma coisa está errada na sua vida e na vida daqueles que praticam a iniquidade e a mentira. Porque hoje conhecemos a Jesus Cristo e Ele nos transformou para de uma vida que nós vivíamos no lamaçal do pecado e firmou os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Mas a palavra continua dizendo, e vem agora o versículo 17, que é o versículo chave desta mensagem nesta manhã, que todos conhecem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que Paulo está dizendo, olha, você que conheceu a Jesus Cristo, em uma vida pecaminosa, hoje não pode viver deste modo, conhecendo a Jesus Cristo e fazendo a vontade da carne. Agora ele vem dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. E como é, meu irmão, que eu tenho que ser uma nova criatura? Deixando as práticas pecaminosas. Deixando o modo de viver na carne. Deixando cada vez mais o Espírito Santo nos lapidar. Conhecendo a palavra, praticando a palavra, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá Deus. Eu tenho que seguir a paz, eu tenho que levar o amor no ambiente de ódio. Se antes eu incitava o ódio nas pessoas, eu tenho que incitar o amor. Se antes eu incitava a tristeza nas pessoas, eu tenho que incitar a alegria. Se antes era confusão, eu levo agora a paz. Porque este Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, me transformou e me deu uma ordem, ide por todas as nações, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Ele nos ensinou e ele nos prometeu que estará comigo, que estará com você até o fim, porque ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E Paulo está dizendo assim que se alguém está em Cristo, aqui vem a palavra, você está em Cristo, vai vir a aplicação, se você estiver em Cristo. Aplique esta palavra na sua vida, meu irmão. Aplique esta palavra na sua vida, minha irmã.
Ei, você que está ouvindo, não basta só dizer que é cristão, colocar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja nos dias de culto, participar de ceia, ir para campanha, ir para congresso, e agora não beber mais, e agora não se prostituir mais. Ei, não basta só isso, basta você, o que é suficiente é você estar em Cristo. Aqui é que vai fazer toda a diferença. Para você ter uma nova vida, você e eu temos que estar em Cristo. Aí a gente não vai ter mais tempo para alimentar a carne, que é pecaminosa. Olha que Paulo está dizendo assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eu não tenho que ficar agora me martirizando pelas coisas que já passou. O que já passou, eu tenho que trazer como testemunho para edificar a vida daquelas pessoas que viviam igual a mim no passado, que vivia sem conhecer a Jesus Cristo, que vivia sem ser transformado. Eu tenho que pegar as coisas velhas e fazer de um grande testemunho, mas não de lembrar e querer voltar a fazer o que eu fazia antes. Paulo está dizendo aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por que tudo se fez novo, meu irmão? Porque eu agora estou em Cristo Jesus. Eu agora escolhi viver uma nova vida, agora não escrita pelas minhas próprias convicções, agora não escrita pelas minhas vontades, agora não escrita pelaquilo que eu acho que eu tenho que fazer, não escrita pela força e pelo poder do que eu tenho no meu bolso, mas escrita pelos dedos de Jesus Cristo. Escrita com tinta de sangue. Meu nome e o seu tem que estar escrito no livro da vida e ninguém pode tirar ele de lá. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo não só a maneira de vestir, se fez novo não só a maneira de se comportar, se fez novo não só a maneira de falar com as pessoas, mas se fez novo algo aqui dentro, para que eu possa me reconciliar com Deus. Jesus Cristo tem que fazer algo novo aqui dentro, para que as pessoas vejam o que foi transformado aqui por dentro. Paulo está dizendo, e tudo isso provém de Deus, no verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso provém de Deus, que nos presenteou com o seu único filho, fazendo ele como forma humana, como um servo, e obediente até a morte de cruz. Foi por causa dele que nós nos reconciliou com Deus. Foi por causa dele que nós olhamos agora para a nossa vida de que vivia na carne, uma vida pecaminosa, e hoje nós temos um alvo para seguir. E nós temos hoje um norte para ir. Nós não vivemos mais pelas nossas próprias convicções, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos guia. E isso nós temos que apresentar a essas pessoas que ainda não conhecem a palavra, só sabe quem Jesus Cristo é,
O saber não é suficiente. Porque saber, todo mundo sabe que ele é filho de Deus, que ele veio para salvar o mundo, mas tem que reconhecer aquele sangue que foi retido ali naquela cruz. Aquele sangue carnezinho que tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. Nós somos pecadores, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este sangue tem poder. E Paulo está dizendo aqui, e tudo isso provém de Deus, plano de Deus. Para quê, Paulo? Para que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério de reconciliar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão no mundo, fazendo sua própria vontade, a voltar a fazer a vontade do Pai. Mas a palavra continua dizendo, e isto é Deus, está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o que Deus fez, através de Jesus Cristo, nos colocou, pôs em nós a palavra da reconciliação. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra tem um poder de reconciliar o homem com Deus através de Jesus Cristo. Lá em João 15, ele vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, nada nós podemos fazer. Então nós temos que fazer uma alta reflexão da nossa vida e ver como nós estamos vivendo. Se o destino de todos nós, a vontade de Deus era nos reconciliar com Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. E qual é a sua vontade? Viver da forma que você quer viver? Ou viver a vontade de Deus na sua vida? Quero finalizar quando ele vai falar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, para da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha como ele vai nos comparar, de sorte que somos embaixadores. O que significa um embaixador? É aquele que representa o seu país, o seu governo em outro país. É aquelas pessoas que vai representar um presidente que não pode ir para os Estados Unidos, ele envia uma pessoa para ir representar ele. Às vezes, em algumas reuniões, tem pessoas que foi convidado e não pode estar, mas ele envia outras pessoas para representar ela. Isso é o embaixador. É aquele que representa o seu governo em outro país. E o que é o embaixador do rei? É aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Então eu e você somos embaixadores de Cristo. E a pergunta que não quer calar, como estamos representando Jesus Cristo aqui na terra? Ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. E ele deixou os discípulos para representar ele. E esse evangelho chegou até nós. E nós agora temos uma missão de representar Jesus Cristo aqui na terra. Como estamos representando Jesus Cristo aqui na terra? Com o nosso falar, com o nosso comportamento, com a nossa mansidão. Como eu falei, esta mensagem é uma mensagem de reflexão.
Paulo vai nos convidar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ele vai nos convidar para que a gente represente Jesus Cristo aqui na terra, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus está aqui rogando por nós. E nós temos que rogar às pessoas para que se reconciliem com Deus, levando a palavra, mostrando o caminho que é Jesus Cristo, mostrando a este mundo mau, que já és do maligno, que ainda há tempero na terra. Nós somos o sal, que ainda há luz na terra. Nós somos essa luz que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então temos que andar como Ele andou. A palavra finaliza nesta manhã, meus irmãos, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Esta declaração é o contraste positiva da declaração do verso 19, de que Deus não imputa nossos pecados a nós. Ao invés disso, Ele nos imputava a Cristo, que não tinha pecado de qualquer espécie. Nossos pecados na cruz, e sofreu a penalidade que merecíamos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo não conheceu o pecado, Ele não pecou, Ele é santo, Ele é Deus, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A finalidade de Jesus Cristo se fazer pecado por nós é para que hoje a justiça de Deus seja feito na nossa vida. Por isso que lá em Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino do céu, segundo a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é justo e fiel. Ele é santo. Por isso que o trono dele é branco. Ele quer fazer com que nós possamos levar a palavra dele, para que as pessoas se reconciliem com ele, através de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Só nós, lendo esta palavra e ver o quão grande amor Deus teve por nós, Jesus Cristo teve por nós, que Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa Jesus Cristo te fazer um vaso novo. Deixa aquilo que desagrada a Deus. Outra hora andávamos em uma vida pecaminosa, porque não conhecíamos a palavra. Mas hoje, conhecendo esta verdade, esta palavra, nós temos que ser uma nova criatura. E que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. Que você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, deixe as coisas velhas,
e agora seja uma nova criatura. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta palavra no seu coração. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.